O Roger falou mais uma vez que como fica a questão do incentivo precoce ao homossexualismo, a Amanda, existe alguma forma de conter a erotização no país? E se foi muito custoso também a aprovação do PNS? Se você quiser resumir os três? Tá, foi difícil porque havia uma bancada enorme que queria a ideologia de gênero. Eu me lembro que na comissão houve até uma agressão e vocês foram parar até na delegacia. Foi. E um grupo aqui de Minas, inclusive, estava lá e dizendo que todos os evangélicos tinham que ser queimados numa fogueira, porque nós não queríamos a ideologia de gênero nas escolas. Foi difícil, mas o plano ficou bom, porque o plano não fala só sobre isso. Fala sobre alcances de metas, fala sobre financiamento da educação. Então, o plano ele está muito bom. Eu espero que ele seja cumprido nos próximos 10 anos no nosso país. Ok. Vamos lá agora falar um pouquinho sobre esse risco da desconstrução da família, que já está até escrito, vamos dizer assim. Existe algum risco para a família brasileira e como que isso acontece? Existe. Veja só, nós temos um decreto presidencial, deixa eu mostrar ele, é o decreto presidencial 7.037 de 2009. Aqui, olha, ele foi assinado, olha lá, dia 21 de dezembro de 2009, véspera de Natal. Véspera de Natal. Ninguém viu. Esse decreto presidencial tem uma coisa muito grave. Olha o que está escrito no Objetivo Estratégico 5, pode passar, na linha D. Esse é o decreto, ele é chamado Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Pode passar, eu quero mostrar o que está na linha D do Objetivo Estratégico. Está dizendo o seguinte: reconhecer todos os tipos de família com base na desconstrução da heteronormatividade. Isso é um ato presidencial. Que está dizendo, desconstrua a heteronormatividade. Ou seja, quem fez isso, deixar claro, foi o ex-presidente Lula. E retificado e ratificado pelo atual presidente. Então, é o seguinte, de 2009 para cá, todas as novas leis, pastor, foram influenciadas por esse decreto e todas as políticas públicas. Então, a família corre risco? Corre porque ele está ali escrito bem claro, destrua a família natural. Quer dizer, é tão absurdo um negócio desse, ou seja, em vez de construir as coisas no país, há um decreto para desconstruir. Desconstruir. Não é nem para construir a homonormatividade. Não, é a família natural, desconstrua a família. Eles querem destruir a heteronormatividade. E é decreto presidencial e a lei, uma lei máxima. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Pera aí, vamos fazer uma pausa aqui. Um país onde um presidente da República cria um ato para desconstruir. Em vez de o outro que está reclamando, olha, nós temos que ter os mesmos direitos, então tá, então construa a sua teoria, a sua doutrina. Mas aquilo que está construído, vocês querem desconstruir, vocês querem destruir. Nós desconhecemos em outro país a palavra tão claro, desconstrua a família, como no Brasil. Estamos pesquisando. Parece que o Brasil é pioneiro nisso. Um decreto presidencial que diga, destrua a família natural. É muito grave. E a igreja não leu, as pessoas não leram, porque está entre linhas, entre vírgulas, né? As pessoas não leram isso. Vamos falar um pouco sobre a legalização da prostituição. Sim. Como é que está esse processo, esse movimento? Não, e esse está no momento. Por quê? Querem legalizar a prostituição antes da Copa. Estão tentando há algum tempo legalizar a prostituição. Agora eu vou te falar uma coisa. Esse mesmo decreto... Isso é padrão FIFA? Esse mesmo decreto presidencial, em 2009, já falava reconhecer os direitos trabalhistas dos profissionais do sexo. Aí agora nós temos na Câmara 2 projetos para legalizar, um projeto para legalizar a prostituição na Câmara e um no Senado. E há toda uma movimentação para se legalizar em 20 dias. Para quê, pastor? Para que os homens que vão vir ao Brasil durante a Copa usem as prostitutas legalmente, porque ilegalmente já se usa. Então, há uma movimentação, sim, e aqui vai uma observação, pastor, a gente tem que ficar muito atento a isso. Legalizar a prostituição não vai resolver em nada o problema da prostituta. Ela vai continuar prostituta, vai continuar apanhando nos motéis, vai continuar apanhando nas ruas. Não é legalizar a prostituição, mas vai mudar o comportamento do predador? Porque o homem que procura prostituta é predador, pastor. E a gente tem que estar entendendo isso e a gente tem que saber que existe dor e sofrimento na prostituição. Mas eles têm tanta certeza que vão legalizar que o governo já faz campanha, pastor. Campanha dizendo que ser prostituta é legal. Quer ver? Dá para mostrar uma imagem que eu trouxe? Esses são os projetos que é para legalizar a prostituição. Olha essa campanha que o governo federal fez, pastor. Olha lá. Eu sou feliz sendo prostituta. Feita pelo Ministério da Saúde. Essa campanha foi nas redes sociais. E por estar nas redes sociais, pastor, as crianças tiveram acesso. É uma campanha direcionada ao público adulto. Mentira! A criança teve acesso nas redes sociais.
E aqui, pastor, vai uma observação. Ainda coloca uma moça bonitinha embaixo, um desenho interessante. O senhor acha, né, que essas mulheres estão felizes, pastor? Tem alguma expressão? Elas foram maquiadas, elas foram produzidas, tem alguma expressão de felicidade ali? Não tem felicidade na prostituição. Mas isso foi para adulto. Ministério da Saúde que não tem dinheiro, pastor, para cirurgia de catarata nos velhinhos. Mas deixa eu mostrar uma para o público jovem, pode passar. Essa cartilha aqui, pastor, está chegando nas escolas. Já vê que já é uma prostituta mais jovem. E a cartilha diz o seguinte, pode passar. Sem vergonha, garota, você tem profissão. Quando eu abri essa cartilha, a primeira página dessa cartilha, pastor, mostra o seguinte, pode passar. A cartilha ensina a prostituta, olha lá. Ministério da Saúde, como ela colocar a camisinha com a boca no pênis do cliente para ele sentir mais prazer. Então, é uma cartilha ensinando como ser prostituta, material governamental ensinando a colocar a camisinha com a boca. Ministério da Saúde que não tem dinheiro para leito nos hospitais aqui em Minas. Fazendo um material desse caríssimo, ensinando a prostituta a ser prostituta. Pode passar mais uma imagem, pastor, que eu fico muito indignada toda vez que eu vejo? Pode passar a próxima imagem? Aqui em Minas, pastor, a Associação das Prostitutas já vai ter acesso à máquina de cartão de crédito e débito. Agora, já na Copa, os clientes poderão pagar com cartão de crédito e débito o programa. Então, a Caixa Econômica, pastor, é uma agência governamental. E a prostituição não é legal. Como é que uma agência governamental está fazendo apologia a alguma coisa que não é legal? Eu estou achando, pastor, que nós temos um país com uma inversão de valores. O pipoqueiro não tem a máquina de cartão de crédito. O sorveteiro não tem. Mas a prostituta vai ter agora na rua uma bolsa para rodar na mão e na outra mão a máquina para cobrar o programa. Daqui a pouco, na hora que eles legalizar drogas também, eles vão dar essa máquina para o traficante. Para o traficante, exatamente. É o que vai acontecer. Eles estão querendo gerar emprego dessa forma, falta bom senso na minha nação. Pastor, a minha nação está doente. Nós temos que nos levantar em amor a esta nação, pastor. Estão detonando a cabeça das crianças nas escolas políticas públicas pró-prostituição, políticas públicas pró-drogas. Vamos falar sobre isso agora? Vamos falar sobre as drogas. Eles querem legalizar as drogas. O senhor sabia? Nós temos 4 projetos para legalizar as drogas. 2 no Senado e 2 na Câmara. Um no Senado, pastor, pasme, tem 20 mil assinaturas. 20 mil maconheiros fizeram um abaixo-assinado e o projeto está lá. E cadê o abaixo-assinado da igreja, pastor? Cadê o abaixo-assinado da família que é contra a droga? Nós poderíamos, quem sabe, nesse programa aqui, levantar, pastor, Nós podíamos ter um abaixo-assinado com 2 milhões de assinaturas dizendo que nós não queremos legalizar as drogas. Pastor, se a gente legalizar as drogas no Brasil, nós vamos ser corredor do narcotráfico para o mundo todo. Nós fazemos fronteira com países que produzem a coca, pastor. Que palhaçada é essa? Não deram conta de combater o narcotráfico, então vamos liberar as drogas. Só que quem serão as vítimas? As crianças. E eles têm tanta certeza, pastor, que as drogas vão passar. São 4 projetos, 2 na Câmara e 2 no Senado, que já tem programa de governo ensinando a criança a usar droga. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui essa cartilha, que mostra, é uma cartilha feita pelo Ministério da Saúde, pode passar, esse é o projeto. Tendo cuidado para utilizar esse drogas. daqui, ó, do Ministério da Saúde. A professora mostrava em sala de aula sobre drogas, pode passar. Quando a professora falava de crack, falar sobre álcool e drogas, pode passar. Exige os seus direitos, tá vendo? Vamos lá. Quando falava de crack, a professora tinha que dizer o seguinte: ao usar o crack, use protetor labial para os seus lábios não racharem. Isso com que idade que as meninas... A partir de 10 anos. A partir de 10 anos. Pastor, ao usar cocaína, use canudo de plástico, não use de papel. Agora eu recebi uma cartilha da Secretaria Nacional Antidrogas sobre álcool para adolescente que diz o seguinte: se você tomar muito álcool e ficar chapado, tome um banho gelado. Se for consumir álcool, não consuma sozinho, consume com os coleguinhas para você não se perder no meio da rua. Pastor, ensinando. Eles têm que ser... Aí nós vamos perguntar para o ministro, por que fizeram essa cartilha ensinando? Sabe o que ele disse? As crianças já estão usando mesmo, vamos ensinar a usar direitinho para não pegar outro tipo de doença. Palhaçada, pastor. Se eles não dão conta de acabar com as drogas do Brasil, vou dizer aqui uma coisa: entrega essa nação na mão da igreja evangélica, porque nós sabemos qual é a solução para as drogas. Pastor, então é droga, é prostituição, é ideologia de gênero, é aborto, há uma inversão de valores na minha nação. Vamos falar um pouco sobre a erotização das crianças, ainda mais agora com a possibilidade da reforma do Código Penal.
Pastor, nós temos no atual Código Penal um artigo que diz o seguinte: hoje, pastor, quem tem relação sexual com uma criança com menos de 14 anos responde por estupro de vulnerável. E é preso na hora. Preso. Mesmo que for namorada e o namorado quis, a namorada quis, é preso. Se a família denunciar ou se for flagrado, é preso. Então, como tem muita gente tendo relação sexual com 14 anos, os especialistas disseram, vamos diminuir para 12. Está escrito, vamos diminuir para 12 anos a idade do consentimento. Pastor, só que já tem gente falando nos bastidores que 12 é muito. Já está chegando estudos para nós na Câmara que é para diminuir para 10. Pastor, isso é legitimar a pedofilia no meu país. E por quê, pastor? Porque o mercado de prostituição infantil é muito rico no Brasil. Tem um lobby financeiro por trás disso. Pedófilos do mundo inteiro fretam aeronaves para vir no Brasil pegar nossas crianças. Então vamos flexibilizar a lei, vamos liberar o sexo a partir de 10 anos no Brasil. Eu acho interessante o seguinte, eles estão criando, de certa forma, o governo está criando um ciclo de produção de uma carga genética que vai depois ser vendida com um aborto. Pastor. Olha, será que as pessoas não conseguem observar isso? Uma coisa puxa a outra. Imagina essas crianças todas, gente, de 10, 12, 14, 16 anos, ficando grávidas, o aborto legalizado, e depois eles vendendo órgãos e parte dos corpos das crianças que foram abortadas. Há um comércio, o senhor sabe disso que é um comércio? Existe um comércio? A indústria da cosmética compra, a indústria da vacina para fazer experimento, a indústria de medicamentos compra. Eu vi outro dia que, olha aqui, com $1.000, abaixo de 8 semanas, um feto, custa $1.000 o cérebro de uma criança. Para experimentos, para estudo, pastor. Então, tudo tem dinheiro envolvido, tudo tem dinheiro envolvido. E são fundações grandes. Sim. E aí, pastor, por que eles querem legalizar a pedofilia no Brasil? Para mim, isso é legalizar. Porque eles dizem que nossas crianças querem sexo. E, na verdade, pastor, nossas crianças foram erotizadas. Nos últimos 20 anos, o que nós vimos, pastor? Erotização de criança no Brasil. Mas a erotização não está só na arte, na música, na literatura. Está também em material didático. E eu vou mostrar algum exemplo para o senhor. Eu trouxe aqui uma cartilha que até na educação, esse aqui é o artigo que quer discriminar, que quer diminuir a idade de estupro de vulnerável, 76, 77, 88, 89, isso é do Código Penal. Da reforma do Código Penal, pode passar. Pastor, políticas públicas que fazem apologia à erotização infantil. Deixa eu mostrar, deixa eu dar um exemplo. E nós encontramos, pastor, essa cartilha é antiga, ensina a ser travesti. Eles fizeram tanta cartilha, era para o público travesti, não encontraram tanto travesti, mandaram para a escola brasileira. Crianças de 10 anos aprenderam a ser travesti com essa cartilha. Essa cartilha é de 2004, então a coisa vem vindo há muito tempo. Eu vi outro dia até uma outra cartilha que eles fizeram para uma campanha de homens impotentes, então não encontraram muitos homens impotentes, foi para a escola. Foi para a escola. Quer dizer, a escola recebe tudo que o governo não conseguiu fazer nas campanhas. E quando a gente questiona por que essa cartilha foi, eles falam que foi um engano. Toda vez que a gente flagra, é um engano. Mas eu estou cansada de engano com nossas crianças, pastor. É verdade. Cansada de engano. O risco das crianças é tremendo. Se eles não dão conta de acertar os erros, entregue a educação do Brasil na mão da igreja, que a igreja sabe. É como diz o ministro o Gilmar Mendes, é um apagão de gestão. Isso.